Agora, nesta noite, quero que você abra comigo no 4º capítulo do Evangelho de João, onde encontramos uma história maravilhosa na vida de Jesus Cristo. Vamos focar em um único versículo das Escrituras, um versículo breve, mas profundo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus estava ensinando, e os escribas e fariseus ouviam. Eles haviam lhe dito que João Batista acabará de ser preso. No entanto, Jesus ensinava com autoridade, e as pessoas vinham ouvi-lo. Ele falava com grande simplicidade, de modo que o povo comum o ouvia com alegria. Agora, ele precisava voltar para a Galiléia. Jesus estava no sul, na Judéia, e se dirigia ao norte. Mas ele não pegava um avião, um ônibus ou um carro, ele caminhava. Embora a distância não fosse grande pelos padrões atuais, naqueles dias, percorrer o trajeto da Judéia até a Galiléia era um longo percurso. Seu destino final era Canaã. O texto, porém, enfatiza que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas por quê? Os judeus e os samaritanos não se davam bem, evitavam-se mutuamente. Os samaritanos haviam se misturado com outros povos, e por isso, não eram considerados de sangue puro. Para evitar contato com eles, os judeus costumavam viajar pelos lados leste ou oeste do rio Jordão, contornando Samaria. Mas Jesus, segundo o texto, tinha que passar por Samaria. Por quê? Porque ele tinha um compromisso lá. Um compromisso que havia sido marcado séculos antes, nos conselhos de Deus. Grande parte das terras bíblicas é desértica, e a água, portanto, é extremamente valiosa. Os poços eram essenciais para a sobrevivência. Em Samaria, ao pé de 2 montanhas, estava o poço de Jacó, que ele mesmo cavou. Mas não existe apenas a água que sacia a sede física, há também a água espiritual. Jesus declarou: "Eu sou a água da vida." O profeta Jeremias também advertiu: "Por que 2 males cometeu o meu povo? A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas, cisternas rotas que não retêm as águas." A Bíblia frequentemente se refere a pessoas que vivem sem a verdadeira água espiritual. Isaías escreveu: "Sereis como um jardim sem água." No 1º capítulo de Zacarias, menciona-se os prisioneiros da cova onde não há água. Já em 2 Pedro 2,17, lemos: "Estes são fontes sem água." Isaías também diz: "Mas os ímpios são como o mar agitado, que não se pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus." Assim como as águas estão sempre em movimento, inquietas, assim também são os corações humanos. Deus nos alerta que não há paz para aqueles que o rejeitam, para aqueles que não vivem para Ele. A escassez de água espiritual no mundo de hoje é imensa. As pessoas estão famintas e sedentas. Lemos sobre isso constantemente nos jornais. Muitos, neste país e no mundo, estão indo às fontes erradas em busca de satisfação, procurando algo que apenas a água da vida e o pão da vida podem oferecer. E essa fonte é Jesus Cristo. Podemos andar pelas ruas das grandes cidades e ver os jovens em busca de algo, sem saber exatamente o que. Como aquela jovem da Universidade de Harvard, que chorava há dias. O psiquiatra, sem saber como ajudá-la, chamou seus pais. Quando finalmente conseguiu falar, ela disse ao pai, desesperada: "Pai, eu quero algo, mas não sei o que é." Muitas pessoas vivem assim, procurando algo para preencher um vazio interior. Tentam encontrar satisfação no álcool, no sexo, no dinheiro, no poder, mas nada disso sacia a sede da alma. Elas anseiam por algo que preencha esse vazio profundo, essa sede espiritual que só Deus pode saciar. No Oriente Médio, a água é muito escassa, muitas vezes, difícil de obter. Um homem que possui um poço de água pode estar em melhor situação do que aquele que possui um poço de petróleo. Ao longo da história, muitas guerras foram travadas por causa da água. No texto de hoje, Jesus estava ensinando na Judéia. Agora, ele passava por Samaria. Esse era o caminho mais curto, mas não era a rota que os judeus costumavam seguir, pois não mantinham relações com os samaritanos. Jesus já sabia sobre a mulher que encontraria ali. Ele tinha um compromisso com ela. Mais do que isso, queria ensinar aos seus discípulos uma lição sobre relações humanas, sobre como ganhar pessoas para Cristo.
Cansado da jornada, Jesus sentou-se junto ao poço de Jacó. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar comida. Pouco depois, uma mulher chegou. Era quase meio-dia. As mulheres, em geral, iam ao poço à tarde, quando o clima era mais fresco. Mas essa mulher veio sozinha, no horário mais quente do dia. Provavelmente, sua reputação a tornará uma excluída social. Carregando seu cântaro, ela foi buscar água. Então, Jesus lhe pediu um pouco de água para beber. A mulher ficou completamente surpresa. Judeus e samaritanos nem sequer conversavam entre si. E certamente nenhum judeu pediria um favor a um samaritano. Naquele momento, Jesus estava derrubando muitos preconceitos da época, incluindo o preconceito racial. Uma das maiores necessidades que temos hoje na América é permitir que o Senhor entre em nossos corações e remova o preconceito contra aqueles que são diferentes de nós, que têm outra cor de pele ou uma cultura distinta. Isso exige oração constante e sincera. Ó Deus, tira isso do meu coração. Além do preconceito racial, havia também o preconceito nacional. Judeus e samaritanos não tinham relações entre si. Hoje, vivemos uma crise de nacionalismo em diversas partes do mundo, e essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas se preocupam com a situação global. Há muitas áreas perigosas e instáveis no mundo. Sempre fui grato pelo trabalho de pacificadores como James Baker, que ajudaram a promover a paz. Mas a verdadeira paz vem de Deus. Jesus olhou para aquela mulher sentada junto ao poço de Jacó e disse: "Você poderia me dar um pouco de água?" Ela ficou surpresa com tanta tolerância, cortesia e bondade refletidas nos olhos dele. Então, respondeu: "Como é que você, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana?" Pois, de fato, os judeus não mantinham relações com os samaritanos. Jesus não tentou impor sua fé a ela. Ele iniciou a conversa de forma simples, abordando outro assunto. Foi cuidadoso, diplomático. Pediu um favor e colocou-se em uma posição de dependência diante daquela mulher. Então, ele disse: "Se você soubesse o dom de Deus e quem é o que lhe pede, dá-me de beber", você lhe pediria, e ele lhe daria a água viva. Deus oferece um presente a todos nós nesta noite. Um presente pelo qual você não pode trabalhar, que não pode comprar, nem conquistar por mérito próprio. Esse presente é gratuito. É a água espiritual. É o perdão de todos os seus pecados, por causa da cruz e da ressurreição. O profeta Isaías proclamou, no capítulo 55, "Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso trabalho naquilo que não satisfaz." Quantas vezes as pessoas gastam suas forças buscando coisas que nunca trarão verdadeira satisfação? Elas correm atrás de riquezas, prazeres e realizações, sem perceber que o que realmente sacia a alma só pode ser encontrado em Deus. Somente Ele pode preencher o vazio do coração humano. A mulher respondeu: "Senhor, você não tem com o que tirar a água, e o poço é fundo. De onde, pois, tirará essa água viva de que fala?" Ela confundiu o tipo de água de que Jesus estava falando. Ele se referia à água viva, eterna, mas ela voltou sua atenção para a água do poço. A Bíblia ensina que estamos cegos para as glórias e maravilhas do amor de Deus e do Evangelho. Em Efésios 4:18, está escrito: "Obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração." E em 2 Coríntios 4:3-4, lemos: "Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus." Existe um poder sobrenatural que cega espiritualmente. Fisicamente, você pode ter uma visão perfeita, mas, espiritualmente, estar cego. Essa cegueira é causada por uma força espiritual externa chamada o diabo. Em 1 Coríntios 2,14, a Bíblia diz: "Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente."
Então, Jesus disse: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele oferece essa água hoje. Sua alma, seu espírito, sua mente estão sedentos por algo mais na vida que você ainda não encontrou? Talvez você tenha sido batizado, tenha sido confirmado na igreja. Talvez seja uma boa pessoa e frequente os cultos regularmente. Mas, lá no fundo do seu coração, algo está faltando. Você não sente a satisfação, a paz e o preenchimento que deseja ter e que acredita que Deus pode lhe dar. Então, o que você deve fazer? Beber da água viva. Jesus oferece essa água viva através do sacrifício na cruz. Como ouvimos há pouco, na cruz ele foi espancado, insultado e humilhado. Mas esse não foi seu verdadeiro sofrimento. Seu maior sofrimento aconteceu quando ele clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele terrível, espantoso e misterioso momento, Deus colocou sobre ele os pecados do mundo, os meus pecados e os seus. Tudo de errado que já fizemos foi colocado sobre Jesus. Ele tomou sobre si o julgamento e o inferno que eu e você merecíamos. Naquele dia, Jesus oferecia àquela mulher água para sua alma sedenta. Nossas almas estão vazias, solitárias e carregadas de culpa. Aquela mulher sentia o vazio de sua própria alma e disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Ela era muito sincera, mas somente a sinceridade não é suficiente. Anos atrás, em um jogo no Rose Bowl, um jogador de futebol americano pegou a bola, e a torcida foi à loucura. Todos estavam de pé, gritando e comemorando. O jogo estava empatado. Ele correu para marcar o touchdown decisivo. Mas ele estava correndo na direção errada e marcou o ponto para o time adversário. Ele estava sinceramente convencido de que estava no caminho certo. Mas estava errado. Você pode ser sincero em sua religião, mas ainda assim estar no caminho errado. A Bíblia diz em Provérbios 14:12: há um caminho que parece certo ao homem, mas o seu fim é o caminho da morte. Talvez você esteja trilhando um caminho que parece certo, mas que, no fim, leva à perdição. Deus está lhe pedindo hoje para se voltar para a cruz, arrepender-se dos seus pecados e recebê-lo como Senhor e Salvador. E tenha certeza disso. Há centenas de pessoas hoje aqui que têm religião, mas não têm certeza sobre seu relacionamento com Cristo. E você? Gostaria de ter essa certeza? Antes de sair daqui, gostaria de saber: se morresse esta noite, você teria a certeza de que iria para o céu? Talvez você ainda não sinta aquela paz e alegria que acredita existir em algum lugar, mas que ainda não encontrou. Venha e beba dessa água viva, que é Cristo. Nesta noite, o reino de Deus não é algo fácil de alcançar. Para entrar, é preciso passar por uma porta estreita e andar por um caminho apertado. Talvez você seja mal compreendido, até perseguido, e possa sofrer por sua fé. Então, Jesus disse a ela: vai, chama o teu marido. Ele havia tocado em um ponto sensível. Que lugar ele tocou na vida dela? Ele conhecia os seus pecados, e ele conhece os seus também. A sensação esmagadora de culpa e remorso a fez encolher, como se 1000 holofotes tivessem sido acesos em seu coração e todos os segredos sujos de sua vida saltassem para a luz. Nenhuma pessoa pode se aproximar de Cristo até que haja convicção de que pecou contra Deus e tenha se arrependido. Arrependimento significa mudar de mente, de direção e de maneira de viver, significando que você está disposto a mudar. Ela tentou disfarçar e disse: eu não tenho marido. As Escrituras dizem que quem encobre seu pecado não prosperará. Jesus, com suavidade, lembrou-lhe que, tecnicamente, ela estava certa. Ela não tinha marido, pois já teve 5, e o homem com quem estava vivendo não era seu marido. Então ela disse: Senhor, percebo que você é um profeta. Por favor, me dê dessa água viva. Eu preciso disso. Preciso disso na minha vida. Nesse momento, ela agiu conforme a luz que tinha, que não era muita. Você não precisa saber tudo sobre o Evangelho, a Bíblia ou a teologia. Você simplesmente vem como está. O ladrão na cruz, por exemplo, não sabia muita coisa, mas se virou para Jesus e disse:
Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não tinha tempo para se juntar a uma igreja, ser batizado, ou fazer mais nada. Só disse: Senhor, lembra-te de mim. E isso foi o suficiente. Jesus respondeu: Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse: Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram adorem em espírito e em verdade. Você e eu devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. O lugar onde você adora não é o mais importante, mas sim como você o adora. Você o adora em oração, na leitura da Bíblia, no dízimo, indo à igreja. Adoramos a Deus e o reverenciamos em tudo o que fazemos. Se você conhece Cristo de todas essas maneiras, você adora a Deus. Jesus fez a maior de todas as revelações quando disse: Eu sou o Messias. Ela ficou chocada ao descobrir que estava conversando com o Messias, aquele que os samaritanos e os judeus estavam esperando. Nesse momento, ela se converteu. Seu nome foi escrito no livro da vida e garantiu um lugar no reino dos céus. A partir daquele momento, ela se tornou uma testemunha. Ela deixou seu cântaro de água, foi para a cidade e disse aos homens. Ela não falou com as mulheres, provavelmente porque elas não tinham muito a ver com ela. Os homens a conheciam, então ela disse: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não é este o Cristo que estávamos esperando? E muitos samaritanos daquela cidade creram. Aqui estava uma mulher evangelista, evangelizando entre os homens, contando-lhes sobre Jesus. Ela não sabia muita teologia, mas tudo o que disse foi: Venham e vejam Jesus, e Jesus vai mudar sua vida, assim como ele mudou a minha. Você foi até Jesus dessa maneira. Você tem certeza de que seus pecados foram perdoados? Você foi até ele e disse: Senhor, eu pequei. Me arrependo do meu pecado. Estou disposto a mudar minha maneira de viver, e venho pela fé. Não entendo tudo, mas pela fé, eu te recebo como meu Senhor, meu Mestre e meu Salvador. Vimos centenas de pessoas nessas 2 noites em que estivemos aqui, vindo à frente, dizendo: Senhor, estou vindo até ti. Quero ter certeza do meu relacionamento contigo. Quero dessa água viva na minha vida, na minha casa, no meu trabalho. Quero essa água viva em todos os momentos. Estou com sede. Preciso de Deus. Preciso ter certeza. Preciso me certificar. Nunca sabemos quando nosso momento vai chegar, quando teremos que enfrentar a Deus. Vou pedir para você se levantar e vir esta noite, para ter certeza do seu relacionamento com Cristo. Se você estiver com amigos ou parentes, eles esperarão por você. Depois que todos vierem, farei uma oração com vocês, direi algumas palavras. Isso ajudará você a crescer. Não deixe a distância te afastar de Cristo, porque você pode nunca mais ter um momento como este. Quando terá outra oportunidade como essa, em que você poderá vir e fazer um compromisso com Cristo? Jesus disse: Se você não estiver disposto a me reconhecer publicamente diante dos homens, eu não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Há algo poderoso em vir à frente publicamente, resolver isso e selar em sua vida. Jesus morreu na cruz publicamente por você. Agora, você pode vir publicamente e dizer sim para Ele. Onde quer que você esteja, Deus está falando com você. Há uma voz que diz: Você deve vir até Cristo. Vamos esperar por você enquanto você vem agora, a água viva. Você que veio esta noite, não para ouvir Billy Graham ou vir até Billy Graham, mas veio até Cristo. Você que está assistindo também pode vir e beber dessa água viva, comer desse pão vivo que Jesus prometeu. Isso brotará em você um poço de vida eterna e pode mudar sua vida, mudar sua casa e mudar seus relacionamentos com vizinhos e amigos. Senhor, estou pronto para mudar. Mas você vai ter que me ajudar, porque estou fraco demais para mudar. Tentei e não deu certo. Senhor, me ajude. Ele vai te ajudar. Ele te ama com um amor eterno, mais profundo do que qualquer amor que você jamais conheceu nesta terra. Se você chegou até aqui e deseja continuar a receber nossas mensagens, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem para alguém que precisa ouvir.